Antes de entrarmos nessa história que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida, pare um segundo e faça isso agora. Clique em inscrever-se, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem hoje. E no final, compartilhe com alguém que está precisando de esperança, talvez um amigo que perdeu a fé ou um familiar que carrega a culpa pesada. Imagine uma pessoa que dedica cada minuto da vida a destruir tudo o que você mais valoriza. Alguém que invade casas à noite, separa famílias, aprova mortes brutais e acredita estar fazendo o bem maior. Agora imagine essa mesma pessoa, anos depois, se tornando o maior defensor da causa que odiava, escrevendo textos que orientem bilhões de pessoas por 2000 anos. Parece roteiro de filme, mas é real. O nome dele era Saulo de Tarso, o homem que viria a ser o apóstolo Paulo, o maior propagador do Evangelho. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se achasse alguns que fossem do caminho, tanto homens como mulheres, os trouxesse presos a Jerusalém. Atos 9, 1-2. Esse versículo nos coloca diretamente dentro da mente e do coração de um perseguidor implacável. Saulo não era um crítico de longe, daqueles que só fala mal nas redes sociais. Ele tinha poder real, documentos oficiais do sumo sacerdote, soldados armados ao lado, autoridade para prender qualquer um suspeito de seguir Jesus. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade portuária movimentada, cheia de comércio, cultura grega e influência romana. Como cidadão romano de nascimento, algo raro e valioso na época, ele tinha privilégios que poucos judeus possuíam. Estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, o mais respeitado mestre da lei judaica do século. Era fariseu zeloso, brilhante, ambicioso, completamente convencido de que o movimento dos seguidores de Jesus era uma heresia perigosa que precisava ser exterminada para preservar a pureza do judaísmo. Pensem em alguém nos dias de hoje que vê o cristianismo como ameaça à sociedade. Alguém que usa a posição de influência para denunciar cristãos, cancelar eventos, pressionar leis contra a fé ou ridicularizar publicamente quem crê. Saulo era isso tudo, mas com chicotes, correntes e permissão legal para matar. O contexto da igreja primitiva ajuda a entender o tamanho de seu ódio. Após a ressurreição de Jesus e o Pentecostes, milhares se converteram em Jerusalém. Os apóstolos faziam milagres, pregavam com ousadia e o número de seguidores crescia rápida. As autoridades judaicas viam isso como risco político e religioso. Primeiro prenderam Pedro e João, depois surgiram opositores mais violentos. Saulo entrou exatamente nesse momento. Em Atos 8, após o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, lemos que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele estava presente na morte de Estevão, guardando as capas dos que atiravam pedras e aprovando tudo com entusiasmo. Aquele jovem, cheio de fé, orando pelos seus executores, não abalou Saulo. Pelo contrário, alimentou seu zelo. Ele achava que estava defendendo Deus. A morte de Estevão desencadeou uma grande perseguição. Cristãos fugiram de Jerusalém, espalhando o evangelho por Samaria e outras regiões. Saulo viu isso e decidiu ampliar a caçada. Por isso, pediu cartas para Damasco, uma cidade importante a noroeste, com uma grande comunidade judaica e rumores de cristãos crescendo ali. A viagem durava vários dias, estradas poeirentas, sol escaldante do deserto, cavalgando com uma escolta armada. Saulo ia convicto, imaginando o triunfo de trazer prisioneiros acorrentados de volta. Nada poderia prepará-lo para o que estava por vir. De repente, perto de Damasco, ao meio-dia, uma luz intensíssima, mais forte que o sol do deserto, explode ao seu redor. Saulo cai do cavalo, fica cego imediatamente. Uma voz trovejante pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo no chão, ele responde: Quem és tu, Senhor? A resposta muda tudo para sempre. Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Naquele momento, o mundo inteiro de Saulo desmorona. O homem que se achava o mais justo de todos percebe em segundos que estava lutando contra o próprio Deus que dizia servir. Os soldados ao redor ouvem a voz, mas não veem ninguém e ficam mudos de terror. Saulo é levado à cidade cego por 3 dias inteiros. Não come, não bebe. Fica em escuridão total, a mente girando, culpa esmagadora, medo, confusão, arrependimento profundo. Ele, que prendia e julgava outros, agora está completamente vulnerável, dependente de estranhos para tudo. É nesse silêncio forçado, nessa fraqueza absoluta, que ele começa a orar de verdade pela primeira vez. Enquanto isso, Deus aparece a Ananias, um discípulo comum que vivia em Damasco. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta pela casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias congela de medo. Senhor, eu ouvi de muitos quantos males esse homem fez aos teus santos em Jerusalém. Ele veio aqui com autorização para prender todos os que invocam o teu nome. Mas Deus responde com clareza: vai, porque este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por meu nome. Ananias obedece, mesmo com medo. Entra na casa, impõe as mãos sobre Saulo e diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Escamas caem dos olhos, Saulo enxerga novamente e é batizado ali mesmo. O ódio vira amor apaixonado, a arrogância vira dependência total, a força própria vira confiança em Cristo. Poucos dias depois, Saulo já está nas sinagogas de Damasco pregando com ousadia que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas ficam atônitas. Não é esse que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? Muitos achavam que era truque ou armadilha. A transformação foi tão radical que gerou desconfiança imediata. Os líderes judeus, furiosos, planejam matá-lo. Os discípulos descobrem o complô e à noite colocam Saulo numa grande cesta e o descem pela muralha da cidade. O perseguidor agora é perseguido, e isso seria apenas o início de uma vida marcada por sofrimento. Paulo passa um tempo considerável no deserto da Arábia, sozinho, recebendo revelação direta de Cristo e reaprendendo toda a Escritura à luz da ressurreição. Depois, retorna a Jerusalém. Os apóstolos ainda têm receio dele. Barnabé, homem cheio de fé e coragem, arrisca tudo. Leva Paulo aos líderes, conta toda a história da conversão e da pregação em Damasco. Aos poucos, ele é aceito na comunidade. A partir daí, Paulo empreende 3 grandes viagens missionárias, cobrindo milhares de quilômetros a pé, por mar e por terra. Enfrenta multidões hostis, naufrágios, apedrejamentos, em Listra o deixaram como morto, chicotadas 5 vezes pelos judeus, 3 vezes açoitado com varas romanas, prisões constantes, fome, frio, perigos em rios e de ladrões. Funda igrejas em Antioquia, Éfeso, Corinto, Filipos, Tessalônica, Atenas e muitas outras cidades. Durante essas viagens e prisões, escreve cartas que formam metade do Novo Testamento. Romanos, obra-prima sobre a graça e justificação pela fé. 1 e 2 Coríntios, lidando com divisão, imoralidade e o amor que tudo suporta. Gálatas, defesa da liberdade em Cristo contra legalismo. Efésios, a igreja como corpo de Cristo. Filipenses, alegria mesmo na prisão. Colossenses, supremacia de Jesus. As cartas pastorais a Timóteo e Tito e Filemon, exemplo prático de perdão. Metade do Novo Testamento vem da pena de um ex-perseguidor. Sem Paulo, o evangelho talvez tivesse ficado restrito ao mundo judaico. Ele abriu as portas para os gentios, explicando com clareza teológica como a graça de Deus alcança qualquer pessoa, independente de passado. Essa história traz conforto profundo e real. Se Deus pegou o maior inimigo da igreja primitiva e o transformou no seu maior apóstolo, então não existe história perdida, não existe pessoa fora do alcance da graça. Aquele parente que rejeita tudo sobre fé há décadas, o amigo que zomba sempre que você fala de Jesus, o erro grave que você cometeu e ainda carrega a culpa, nada disso é grande demais para Deus.
Paulo mesmo escreveu anos depois: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Ele nunca esqueceu quem tinha sido. Usava o passado como lembrete constante da misericórdia imerecida que recebeu, e isso o tornava humilde, grato e incansável. Hoje vemos ecos dessa transformação o tempo todo. Pense em Lee Strobel, jornalista ateu que queria desmascarar o cristianismo e acabou se convertendo após investigar a ressurreição. Ou em ex-traficantes como Nick Cruz, que vivia na violência das gangues de Nova York e hoje prega o evangelho pelo mundo. Ou ex-muçulmanos radicais que perseguiam cristãos e, após encontros com Jesus em sonhos, se tornam pastores. A história de Paulo prova que mudança radical não é exceção, é o padrão do evangelho. Deus não escolhe pessoas perfeitas ou já prontas. Ele escolhe os improváveis, os quebrados, os que têm o pior histórico, exatamente para mostrar que o poder é dele, não nosso. O passado mais sombrio pode se tornar o testemunho mais forte e convincente. Paulo carregava o que chamou de espinho na carne, uma dor física constante, talvez doença nos olhos ou outra enfermidade crônica. Pediu 3 vezes que Deus removesse, mas ouviu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso ele concluiu: quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. A fraqueza dele se tornou plataforma para a força de Cristo. No final da vida, preso em Roma, aguardando execução sob Nero, escreveu a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. 2 Timóteo 4, 7 e 8. O homem que começou respirando ameaças e mortes, terminou respirando paz profunda, vitória e esperança. Agora pare um momento e aplique isso à sua própria vida. Tem alguma área que você já considera impossível de mudar? Algum relacionamento destruído que parece sem conserto? Algum vício ou hábito que sempre volta? Alguma culpa antiga que ainda rouba sua paz? Se Deus mudou Saulo no meio do caminho para Damasco, Ele pode mudar qualquer coisa, inclusive você ou aquela pessoa por quem você ora há décadas e quase desistiu. E se hoje Deus estivesse chamando o seu nome exatamente como chamou Saulo, Saulo, o que você responderia? Você está pronto para deixar o passado e aceitar a graça que transforma tudo? Deixe aqui nos comentários qual parte da história de Paulo mais mexeu com você e por quê. Quero ler cada resposta e conversar com vocês. Se essa mensagem tocou seu coração de verdade, faça 3 coisas simples agora. Curta o vídeo para ajudar o algoritmo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos. E o mais importante, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Alguém aí fora precisa ouvir que ainda há esperança, que Deus continua transformando inimigos em filhos amados e perseguidos em mensageiros da graça. Obrigado por ficar até o final. Que a mesma graça que alcançou Paulo no caminho de Damasco alcance você hoje exatamente onde você está, com tudo o que você carrega. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!